Boa tarde a todos, agora, né, oficialmente com o microfone. É uma grande alegria para mim estar aqui e ter essa oportunidade de falar para vocês sobre o adoção na escola. Né? Por que adoção na escola? Eu sou de Recife, para quem não me conhece, né, sou psicóloga, sou presidente do Grupo de Estudo Apoio à Adoção no Recife. E como é que nós chegamos nessa coisa da escola, né? Nessa descoberta, e nem descoberta, né? Mas esse mote de usar a escola para nós trabalharmos mudança de cultura, né? Para nós trabalharmos, nos valermos da escola como grande parceira, né? Numa mudança na sociedade. O GEAD, ele nasceu dentro de uma instituição de ensino, ele nasceu dentro da Universidade Federal Rural. E os fundadores do GEAD, um deles está aqui, que é o Dr. Luiz, todos professores. Então, inevitavelmente, o viés vai pela via da educação. Né? E hoje, por uma, não sei se é coincidência ou se isso são energias que se encontram, né? A maioria são professores, inclusive eu. Né? E, se nós olharmos assim o Brasil no âmbito geral, né, eu penso que todos concordamos que nós precisamos muito da educação em vários aspectos, né, não só na adoção. Eu preparei aqui um PowerPoint para mostrar para vocês sobre essa questão e ficar uma coisa assim mais objetiva. Mas depois a gente vai fazer uma pequena dinâmica. Eu queria perguntar, antes de qualquer coisa, quem são vocês? Né? Quem é que é de escola? Pronto, só um. Eu achei que a gente teria vários diretores, professores de escola, né? Ilusão. De grupos de apoio à adoção. Ótimo, certo. Quem eu não falei? Conselheira de direitos. Mais alguém que eu não mencionei? Pronto, nascer. Mãe. Pronto, as mães são importantes agentes, né? Porque elas levam essas coisas para dentro das escolas. Né? Então, é através das mães que a gente tem conseguido isso também. Né? As mães que falam lá com a diretora e que mobilizam para este tema. Né? Você? Pai. Pronto, mães e pais. Né? O que falei para as mães vale também para os pais. Futura mãe. Ótimo, já está se preparando aí, né? Já está preocupada com a escola dos filhos. Né? Muito bom. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui meu... É que eu tenho um problema, sabe? Os neurônios são conectados com os pés. Eu tenho que estar de pé, não funciona direito. Pronto, então vai ser assim bem objetivo, só para fazer um pequeno histórico, para vocês entenderem o porquê da onde. Né? Desde 95, que é o grupo em Recife, né, que nós trabalhamos nessas questões de adoção, até a gente brinca que o GEAD de Recife tem a educação no DNA, né, que a gente tem muito esse viés educativo. Né? Uma coisa que nós refletimos e quando eu fiz esse PowerPoint, eram mais de 15 anos, hoje nós estamos perto de 20 anos trabalhando para uma nova cultura de adoção. A gente fala nova cultura, né, mas de tanto que a gente já trabalhou ela já envelheceu. Né? E parece que as questões ainda estão muito presentes, muito solidificadas. Né? E a gente não conseguiu ainda essa mudança. Né? O que é que a gente quer? Ao invés de procurar filhos para crianças que não os têm, né? Procurar famílias para crianças que já existem. E isso não é tão fácil. Né? Esses 20 anos de trabalho nos mostra como isso é complicado. Né? A gente não muda a cultura tão fácil. Crenças sociais que veiculam, né? Desde as nossas... famílias, né, nas famílias, na sociedade. Né? Isso fica muito claro para a gente quando acontece alguma tragédia envolvendo um filho adotivo. Né? A gente vê assim de
logo como isso ainda está impregnado, né? Apesar da gente ter trabalhado tanto tempo, a impressão que eu tenho é de, meu Deus, a gente não fez nada, né? Parece que a gente volta para a estaca zero, né? Então, o que a gente quer? Assegurar o direito à família, à convivência familiar de todas as crianças e adolescentes, garantido em lei e não exercido na prática, né? Já falei, né, que nós temos avanços, sim, são importantes, mas não o bastante, né? Muito poucos, né? Porque as nossas crianças ainda estão lá, nos abrigos, a gente está com o mesmo velho problema de sempre, né? Einstein dizia que é muito mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito, né? E a gente concorda com isso, realmente. Então, como inaugurar essa nova cultura? Inaugurar, né? A gente fala inaugurar, parece até brincadeira, né? Como mudar um paradigma? Como derrubar mitos e preconceitos? Não precisa nem dizer que é lento e complexo, né? E a gente tive a oportunidade de falar hoje ali, né? Somente através de uma mobilização ampla e restrita de todos os atores sociais envolvidos. A escola é também um ator importante, né? Então, quando a gente fala unir para cuidar, quando a gente fala que todos têm que fazer o seu papel, também a escola como formadora de opinião, a escola como trazendo a formação para nossos filhos. Sem dúvida nenhuma, ela é um agente extremamente importante. O grande índice que a gente teve foi em 2008. Na verdade, esse projeto Adoção na Escola, ele foi o primeiro projeto do GA de Recife. Em 1998, eles começaram falando na escola sobre adoção. Uma palestra aqui, uma palestra acolá, né? Só que a gente começou a perceber, essas reflexões todas aconteceram durante o ENAPA de Recife. Quando a gente vai construir um ENAPA, muitas coisas acontecem, né? Então, muitas ideias, né? Muitas questões vêm e borbulham, né? Como é que a gente vai realmente encontrar caminhos, né? E a nossa preocupação lá em Recife era procurar novos rumos, né? Novos ritmos na adoção, né? Esses rumos e ritmos que a gente ainda hoje precisa, né? Já estamos no 17º, né? E novamente nos dedicamos, nos voltamos, nos debruçamos sobre o nosso projeto Adoção na Escola e tentando melhorá-lo, né? Tentando que ele realmente fosse um instrumento importante nessa mudança de cultura, né? Evidentemente, né? A escola, ela é um parceiro da família, né? Tudo que a escola vai desempenhar começa na família, né? A gente não pode terceirizar a educação para a escola, né? A educação dos filhos começa na família, né? Ela é reforçada na escola, né? Luiz está aqui, ele não me permite mentir, né? Ele costuma dizer que a criança pode aprender todos os idiomas, né? Mas ela vai aprender primeiro o idioma dos seus pais, ou seja, aqueles que estão próximos. Então, quando a gente diz que ela pode aprender qualquer idioma, ela também pode aprender qualquer outra coisa, comportamento, atitude, valores, né? Eu costumo brincar com as mães do consultório, eu tenho clientes com 3 anos de idade, né? Que a criança, quando vem para a família, e não importa se é por adoção ou por biologia, na verdade, todos os filhos são biológicos, né? E todos eles precisam ser adotivos ou não serão filhos, né? Então, todos são adotivos e biológicos. Eu costumo brincar com essas mães que, quando a criança vem, principalmente quando ela é bem pequena, ela vem como um computadorzinho super poderoso, uma máquina fantástica, né? Com 0 programa, né? E nós é que vamos instalando esses programas. E eu falo para os pais, ela instala também o Birra X, né? Eles ficam meio assim, né? Como é que instalou a Birra? Instalou, né? Então, a criança pode aprender qualquer coisa, né? Então, este é o viés que a gente entende, onde está a importância da questão do adoção na escola e a escola como mudança de paradigma, né? Eu penso que a gente não pode ficar mais 20 anos trabalhando por uma nova cultura, e chegar nos 20 anos, as crianças ainda lá na instituição, né? Então, se nós pensamos uma mudança de cultura, a gente precisa começar pelas crianças. Nós hoje, nesses 20 anos que a gente tem trabalhado por essa nova cultura, nós temos sempre trabalhado com adultos, né? Com pessoas que já têm as suas crenças formadas,
já têm os seus preconceitos, já têm as suas dificuldades, né? Já estão cristalizados determinadas coisas, né? É muito difícil a gente mudar depois que a gente tem isso internalizado. Então, a criança, ela está aberta para qualquer aprendizado. E interessante que, através da criança, nós podemos chegar nos pais. Né? Foi esse viés que a gente buscou. Eu lembro que, quando a minha filha do meio estava na pré-escola, houve uma campanha na cidade de conscientização pelo trânsito. E eles aprenderam os sinais de trânsito, um policial foi lá dar uma palestra, e ela se tornou, assim, um pequeno fiscal. Sentava atrás de mim: mãe, aqui só pode andar 60, tu já estás a 70. Ô mãe, tu não parou na faixa amarela. E era muito. Né? Então, a criança pode chegar no adulto. Né? Este é o grande mote do Adoção na Escola. Né? De a gente, através da criança, chegar nos pais. O que a gente tem visto hoje? Né? O que isso foi parte das nossas reflexões? Nós precisamos transcender esse entendimento de adoção. A adoção, ela não é apenas uma necessidade ou uma característica, um privilégio da família adotiva, juridicamente falando. Na verdade, como a gente entende, a adoção precisa ser um mecanismo psíquico que tem que estar na essência de qualquer relacionamento. Então, dentro deste entendimento, as escolas se sensibilizaram ao nosso discurso. Enquanto que nós falávamos só na família adotiva, juridicamente falando, é como se a gente estivesse trabalhando em causa própria. Um grupinho de pais que vai lá falar em causa própria. A partir do momento que a gente começou transcender o entendimento do conceito de adoção, as escolas passaram a compreender o que realmente é a adoção. A adoção como uma atitude, né? Nós começamos a falar muito nessa atitude adotiva, né? Que precisa começar a ser ensinada em casa, né? E solidificada na escola como um valor. Né? Então, em cima desses entendimentos que a gente começou a aprimorar o nosso projeto Adoção na Escola. Né? Hoje nós trabalhamos a adoção como necessidade, como eu disse, né? em todos os relacionamentos interpessoais. Né? A gente não pode entender nenhum relacionamento sem adoção. A adoção é o quê? A adoção é afeto, a adoção é amor. Né? Juridicamente falando, as famílias hoje são reconhecidas como aquelas pessoas que estão vinculadas pelos laços afetivos. Antigamente se falava, famílias são aquelas pessoas que têm laços consanguíneos. Não é o que se entende hoje. Hoje nós entendemos que a família está onde mora o afeto. Consequentemente, todas as famílias precisam ser adotivas, ou não são famílias, concordam? E isso nós temos dito para a escola. Né? E elas pegaram o mote, porque existem muitos problemas hoje na escola, e vocês sabem disso, tenho certeza que tem filhos nas escolas também, né? Com as crianças abandonadas, né? Dentro das casas, pelos pais biológicos, na maioria das vezes. Né? Nós sabemos que os pais adotivos são, a grande maioria, muito presentes. Né? Os nossos consultórios estão cheios de crianças abandonadas pelos seus pais. Né? Crianças que foram geradas e não foram adotadas afetivamente. Então, a partir do momento que nós começamos a falar na adoção como uma atitude e também como um mecanismo psicológico necessário em todas as relações, né, a escola começou a olhar diferente. Né? Aí nós fizemos um link de adoção com cidadania, né? Adoção com responsabilidade social. Né? Então, a adoção ela passa em todos os contextos. Boa tarde. Nós temos tido alguns problemas ali no acesso às oficinas. Algumas pessoas estavam inscritas em algumas oficinas, não querem entrar por força nas oficinas em que não estão inscritas. Eu, da minha parte, eu posso dizer assim, se os oficinas, não sei se é o caso aqui de alguém que esteja aqui, que não seja dessa oficina. Mas assim, nós estamos passando um mercado já prevendo que é o seguinte, se o oficineiro não tiver problema na pessoa ficar, pelo quantitativo, tudo bem por nós, mas a pessoa não vai ter direito a certificado, porque só sai o certificado se tiver comprovado na listagem que ela vai assinar daqui a pouco. Para ter esse discernimento
eu precisaria saber quantas pessoas tem na minha oficina, para não tirar o lugar de alguém que está inscrito. Na verdade, a oficina tinha 10, na hora que a gente avisou o microfone, acho que tinham 10 vagas. Mas essas vagas eram só para as inclusões. Então, as pessoas que não tinham... Sim. Aqui tem espaço para quantos? 40? Aqui tem 40, certo. Tá? Mas eu estou deixando claro para quando chegar depois, não ter, não peguei um certificado, porque não constatou. Então, haviam 30 inscritos. Na minha... Eram 40 vagas, nós tínhamos 30 inscritos. Tá? Não, mas é o aparelhinho lê todos os códigos de barra. Então, você vai. Depois a gente vai passar uma lista com os oficialmente inscritos. E mesmo que a pessoa bote a caneta ou o nome dela, que vai valer para a gente ficar digitalizando. Porque aqui a gente tem 22, né? Isso. Então, tem 8 que estão faltando. Exato. Então, eu não posso, digamos, ocupar o lugar desses 8. Como eu vou saber se esses 8 estão inscritos? Não, então, esse controle nós não conseguimos mais ter, porque as pessoas que passaram por ali, algumas disseram assim, eu vou entrar, não exatamente na sua, mas em outra, e só vão me tirar de lá à força. Como eu não pretendo tirar ninguém à força, eu só me resta dar os recados de quem estiver na da oficina não receberá certificado. Ok? Obrigada. Inevitavelmente essas coisas sempre acontecem, todas as etapas, né? Como fugir disso. Eu pulei uma parte ali que é importante. Atitude. O que é atitude? Né? Atitude é muito mais que o ato. Né? Luiz costuma dizer, para a gente entender, ação, ato e atitude. Né? A ação e o ato seria um pontinho. Né? E a atitude, uma linha, com muitos pontinhos um ao lado do outro. Né? Então, a atitude é um fazer acontecer. É uma linha de conduta, né, consciente, que eu posso escolher, né, que eu posso decidir. Então, nós podemos todos decidirmos, né, sermos agentes de um fazer acontecer, né, que vai depender de atitudes conscientes e qualificadas. Atitude, possibilidade de ação, identidade, comportamento, moda até, né, a atitude... Também é uma questão de moda, experiência, conhecimento, tendência, transformação, capacidade de encontrar o próprio lugar no mundo. É vital para as dinâmicas do nosso dia a dia. Né? Então, todos nós podemos escolher uma determinada atitude, né? Ou escolher direcionar a nossa vida para um determinado caminho. Né? Isso é decisão, né? Escolha. Quando a gente fala de atitude adotiva, o que é atitude adotiva? A atitude adotiva, ela nasce na família adotiva, como eu disse agora pela manhã. Né? Eu penso que, a partir do momento que nós adotamos uma criança que foi gerada de pessoas estranhas, e você a adota, e passa a amá-la incondicionalmente como teu filho, você está aí entrando num paradigma diferente, especial. Né? Você está passando por cima de ligações genéticas consanguíneas e você está incondicionalmente colocando aquela criança no lugar mais íntimo, né? mais querido, na ligação mais significativa do humano, né? Que é essa ligação paterno-filial. Então, a atitude adotiva, quem ensina é a família adotiva. É nós que ensinamos e a gente tem que entender isso. Nós temos que ensinar todas as famílias, todas as famílias precisam também adotar seus filhos. Então, a gente tem um papel importantíssimo. A partir do momento assim que a escola percebe isso, né, ela abre, né, porque eles estão assim muito desesperados em encontrar formas, né, de implicar os pais, de responsabilizar os pais, de mostrar para os pais que não adianta dar as coisas. Né, a gente tem que dar para o filho outras coisas. O nosso exemplo, o nosso amor, a nossa presença. Luiz e eu temos desenvolvido um projeto Educar com Afeto. Né? Esse projeto ele foi inspirado nos cursos de pretendentes. É um projeto que não é para pais adotivos exclusivamente, ele é para todos os pais. E essa semana, nas últimas 2 semanas, nós estávamos desenvolvendo esse projeto numa escola lá em Recife, que é uma escola imensa, são 4.000 alunos, eu acho, né? Colégio Damas. E eles pediram que a gente fizesse isso exclusivamente dentro da escola, porque eles não sabem mais como lidar com determinadas questões na escola, falta de limite, falta de respeito, rebeldia, muito complicado. E o que a gente tem ensinado? Né? Educar com afeto. Né?
a necessidade do afeto nas relações, né? Exatamente o que a gente faz na família adotiva. Então, nós, como família adotiva, temos um papel muito importante. Então, quando eu falo atitude adotiva, do que eu estou falando? Né? Amorosidade, né?